Salve, salve, salve! Bem-vindo a todos a mais um podcast Direito e Diálogo, podcast vinculado ao escritório de advocacia Edmar Ruiz Advogado, escritório especializado em direito previdenciário, direito do trabalho, direito civil e direito empresarial. Bom, vamos falar hoje sobre direito do trabalho, né? A gente sempre traz uma matéria ou outra das áreas de atuação, áreas afins que nós atuamos aqui, que a gente atende os clientes no dia a dia, né? Sana as dúvidas existentes dos clientes. Assim, por que não criar um podcast? Levar a informação às pessoas, né? Aos trabalhadores, aos empresários, né? Enfim, né? A informação para que as pessoas possam exercer os seus direitos, já que o advogado, ele é essencial à justiça e dentre o seu papel, que detentor da informação que é, levar a informação a todos, né? Que é um direito constitucional, inclusive o direito à informação, né? Então esse é o objetivo desse podcast, né? Sempre trazemos aqui dois advogados vinculados ao escritório, né? Hoje para tratarmos sobre o direito do trabalho. O que pode e o que não pode fazer a empresa, o empresário, né, referente ou no ambiente do trabalho, né? Bom, como bem adiantei, dois advogados participando conosco aqui, advogados que já participaram em outras oportunidades, brilhantemente, né? Aqui comigo hoje novamente. Na minha direita, doutor Tony Sakai, advogado, especialista, né, pós-graduado em Direito do Trabalho, né, profundo entendedor aí de Direito Civil, Direito Empresarial, aqui para falar conosco sobre este palpitante tema hoje. Bem-vindo, doutor Tony. Obrigado, doutor Edmar, né? É sempre um prazer estar aqui. E hoje um tema que é relevante para todos, né? Seja empregador ou empregado, é muito importante esses pontos que foram trazidos aqui, pois são as perguntas mais frequentes, né? É muito importante mesmo, imperdível hoje o podcast. Ah, perfeito. Muito obrigado, doutor Tony, pela participação, mais uma vez aqui conosco. E aqui do meu lado esquerdo, né, nosso amigo, né, advogado especialista em direito do trabalho, direito previdenciário, né, doutor Renato Campos. Seja bem-vindo, doutor Renato, ao Direito e Diálogo. Obrigado, doutor Edmar, doutor Tony. É sempre um prazer participar do podcast, discutindo aqui, analisando os aspectos do direito do trabalho, vários aspectos muito relevantes ao trabalhador, como o doutor Tony disse. Então, vai ser muito proveitoso. Ah, perfeito. Obrigado, doutor Renato, pela sua participação. Começa aqui pelo doutor Tony. Doutor Tony, o que pode e o que não pode fazer a empresa, o empresário, no ambiente do trabalho, né? Esse é o tema de hoje, né? Eu começo dizendo que cabe, né, à empresa, ao empregador, né, a direção do contrato de trabalho. O poder de mando, de direção do contrato de trabalho, realmente é do empregador, né? É da empresa que paga os salários, que remunera aí e assume os riscos do negócio, né? Então, natural que assim seja, né? Então, diante disso, né, eu pergunto, é possível, né, a empresa trocar, né, mexer ali no turno do empregado, do turno de trabalho? Exato, doutor Edmar. O primeiro aspecto é assim, de bate-pronto, pode. Só que toda regra tem exceção, né? Então, existem situações em que a empresa não pode alterar o contrato, o turno. A gente tem artigo na CLT que fala que qualquer alteração é pendente de um aceite do trabalhador. Em especial, o exemplo, estudantes. Às vezes, o trabalhador ele opta por um turno para ele conseguir trabalhar de manhã, estudar de manhã. Então, nestes casos especiais, a empresa não pode, é vedado, tá? Mas, em regra geral,
é autorizado, sim, está dentro do poder de direção da empresa, só que é óbvio, pendente da análise dos aspectos de cada situação peculiar. Ah, perfeito, perfeito. Maravilha. Ficou bastante claro, doutor Tony. E, doutor Renato, com relação ao posto de trabalho, né, o posto de trabalho do empregado, né, penso eu aqui, né, assim, vou fazer essa pergunta para o doutor Renato. Pode a empresa, pode o empregador mexer ali, trocar o posto de trabalho do empregado? Doutor Edmar, da mesma forma, como o doutor Tony colocou aqui, existem algumas situações em que isso é permitido. Não que seja, às vezes, digamos assim, confortável para o trabalhador, etc., porque, vamos supor, você está ali numa semana, você é surpreendido ali numa segunda-feira, dizendo, você foi transferido para outra filial, né, etc., mas o que ocorre é o seguinte, em princípio, a lei, né, a CLT, ela veda a transferência, né, e o que ocorre? Né? Você tem algumas situações. Você tem uma situação onde a empresa tem uma filial, né, localizada, por exemplo, na mesma cidade ou em alguma localidade onde não é necessário que a pessoa faça uma mudança, né, mude de domicílio, certo? Então, nesse tipo de situação, as alterações elas são permitidas. Tranquilo, o empregador pode fazer isso, está dentro do poder diretivo da empresa, trocar o funcionário, ou trocar o posto de trabalho, mandar para uma filial, etc., sem que isso acarrete grandes mudanças na vida dele, né, no que diz respeito a mudar de casa, etc. Agora, quando tem alguma mudança que acarrete você mudar de domicílio, aí já é uma outra situação, porque aí não pode ser feito sem a concordância do empregado, sem a sua anuência, e, além disso, né, tem situações onde a empresa, se provar que há uma necessidade do trabalho daquele funcionário específico, né, naquela localidade onde ele tem que mudar de residência, isso é importante. A empresa tem que pagar um adicional de, pelo menos, no mínimo, 25% do salário do trabalhador quando ele estiver trabalhando naquela localidade, tá, enquanto durar essa emergência. Mas isso tem que ser comprovado, né, senão seria considerado abusivo. Uma outra situação onde a empresa pode trocar o funcionário de posto de trabalho, de filial, por uma que ele tenha que mudar de residência, mas sem a concordância, seriam contratos onde isso está previsto, por exemplo, até numa questão de cargo de confiança, ou onde o cargo dele exija essas mudanças de domicílio. Então, nessas situações também é possível, certo? Ademais, por exemplo, outras mudanças que não estão nessas situações, tem que ter a concordância do trabalhador e também deixar claro que todas as despesas de transporte, de mudança, o frete, ficam a cargo da empresa. Perfeito, perfeito. Ótimo, ótimo. Doutor Tony, dentro dessa questão, né, o que pode, o que não pode fazer a empresa, né, o empregador aí no contrato de trabalho ou no ambiente de trabalho, vou dar um exemplo de uma situação, né? Uma pessoa que ocupa um cargo de chefia ou gerencial na empresa, né? Sai em férias, né? Se afasta para gozar as férias, ou efetivamente sofre um acidente de trabalho e necessita se afastar, ou acaba se afastando em razão de uma doença, né? Ou um acidente que não um acidente de trabalho, enfim, acaba se afastando ali das suas atividades habituais, né? do seu cargo, né? Tá? Por um motivo qualquer. Pode, né, a empresa substituir, né, essa pessoa de cargo de chefia por um outro empregado, né, de hierarquia inferior, sem que haja uma contraprestação a esse empregado que está assumindo temporariamente aquela vaga? É uma questão que é muito recorrente, né, doutor? Dada a relevância do cargo, né, e também da dificuldade, os novos desafios, a maior intensidade, por vezes, né, às vezes um cargo de gerência, de coordenação, de supervisão, o trabalhador que vier a substituir, ele tem direito, sim, dessa equivalência salarial durante o período em que for substituído, tá?
Detalhe importante, tá? Se essa substituição perdura por muito tempo e aí acaba se convalescendo ao cargo, de fato acaba existindo uma promoção. E aí se incorpora, de fato, ao salário, à necessidade de alteração da carteira de trabalho, uma nova nomenclatura de cargo, eventualmente. Então, é preciso tomar muito, o trabalhador precisa tomar esse cuidado. E se o doutor me permite, eu queria só acrescentar uma questão, ainda na parte do doutor Renato, da questão de alteração de local de trabalho, né? Que isso aqui ocorre muito com o vigilante, né? Então, às vezes a empresa de vigilância tem vários postos, né? Então, tem muita alteração. Só que a gente sabe que, às vezes, a empresa ela altera o local de trabalho do trabalhador com o objetivo simplesmente de forçar um pedido de demissão, ou então por coação, por assédio, e aí coloca o trabalhador num ponto muito distante da sua casa, em que ele vai ter que madrugar, enfim. Essa situação, caso seja comprovado o assédio, ela permite uma rescisão indireta, né? Então, o trabalhador receberia todos os direitos dele. Eventualmente, se ele não quiser, ele até pode tentar retornar para o posto, isso de forma administrativa, já não judicial, né? Então, a fala do Dr. Renato foi perfeita, mas a gente vai conversando, né, vai lembrando de algumas situações, e eu só queria pontuar esse aspecto. Ah, legal, legal. Doutor Renato, vamos trazer aqui uma pitada de polêmica, porque se não tiver polêmica, o podcast não é bom, né? Passar ileso não é bacana. Brincadeira à parte, né? Na situação, né, que a empresa reduz o salário do empregado, né, mexer no salário da briga, né? Até porque o empregado aí, ele se mantém, ele vive do salário, né? Tem uma programação de vida, né? Assume compromisso com base no que ele ganha mensalmente, né? Mas pode a empresa reduzir o seu salário sob a justificativa de que aquela única forma de poder manter o emprego daquele empregado? É verdade, doutor Edmar, é polêmico mesmo. E o salário é sagrado, né? E tem também a questão do princípio da irredutibilidade de salários, previsto na Constituição Federal, né? Artigo 7º, inciso 6º. Então, com a exceção, ali prevê, que eu falo que o salário seria irredutível, com exceção de alguma previsão em convenção coletiva, acordo coletivo. Mas vamos falar então desse assunto polêmico, né? Enfim, reduzir o salário não deveria, né? Não poderia, não deveria, mas tem essas situações que o senhor falou, situações aí emergenciais, ou muitas situações que a gente tem verificado aí nos últimos anos, seja por conta de crise, seja por conta até da pandemia que nós enfrentamos aí, para evitar até que algumas empresas, alguns estabelecimentos fechem. Então, às vezes, é necessário essa redução. Mas essa redução, ela não pode ser simplesmente uma redução de salário por si só, né? Então, o que tem sido verificado, mas tudo isso sempre com, digamos assim, a interferência também aí dos sindicatos, né? Representantes dos trabalhadores, que vão negociar com as empresas uma redução de jornada de trabalho, ou seja, trabalha-se por menos horas, né? E, por consequência, reduz o salário. Então, seria aí uma redução de jornada com redução de salário. Então, tudo isso negociado pelo sindicato, né? Isso, enquanto ocorrer, né, essa situação emergencial. E também, o que acontece? A empresa ela tem que dar uma contrapartida. Por exemplo, nessa negociação, tem que ter, por exemplo, uma estabilidade, né, também uma compensação para o trabalhador, além disso, porque o trabalhador já está perdendo. Em suma, o que estaria, por exemplo, ganhando, entre aspas, seria a manutenção dos empregos, né? Então, em prol da manutenção dos empregos, você está abrindo mão aí de algumas horas de trabalho e, consequentemente, do salário. Então, isso tem que ser negociado via sindicato, então teria que estar na convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Há uma exceção? Existe uma exceção que veio com a reforma trabalhista, né, em 2017, né, que veio aí a figura do funcionário hipersuficiente, né, que seria autônomo para negociar diretamente com a empresa. Então, o que seria o trabalhador hipersuficiente? Então, o que diz a lei? O trabalhador que tem formação superior
e também ganharia em torno de, vamos dizer assim, mais de R$ 15.000, né? Que seria aí 2 vezes o teto da Previdência. Então, esse trabalhador teria autonomia para negociar diretamente com a empresa essas reduções de jornada, redução de salário, eventualmente, né? Mas é algo que, digamos assim, em situações aí excepcionais, então é permitido. Ah, tá, ok, perfeito. Doutor Tony, eu comecei o podcast dizendo que o poder de mando, o poder de direção do contrato de trabalho é da empresa, é do empregador, de fato, né? Nesse sentido, a empresa pode demitir, né? Então, pagando os direitos, né? Tá? Desde que não haja uma estabilidade, né? E instituída por lei, né? Então, pode demitir, não há problema nenhum, desde que pague, que honre aí com todos os direitos trabalhistas devidos ao empregado, né? Agora, tem casos, né, que a gente acaba recebendo aqui, o empregado, né, e muitas vezes eles têm dúvidas e falam, olha, doutor, eu estou retornando de férias, né, tá? Retornei de férias e a empresa me demitiu, pode isso? Ou, né, eu estava afastado em auxílio-doença B31, né, obtive alta do INSS e retornei ao trabalho e a empresa me demitiu, né? Nesses 2 casos, né, de retorno de férias e retorno de alta de benefício previdenciário, auxílio-doença B31, pode, de fato, a empresa demitir o empregado? A legislação trabalhista, nestes 2 pontos em específicos, doutor, ela é omissa. A partir do momento que ela é omissa, não existe uma previsão de uma estabilidade e tudo mais, a empresa pode, sim, demitir. Tá? Mas temos ciências, né, de que alguns sindicatos, existem algumas convenções coletivas em que o trabalhador é protegido e existe um período mínimo, né, normalmente em torno de 30 a 60 dias, em que a empresa não pode mandar embora. Né? É muito comum na nossa região, a parte dos metalúrgicos em si, existe essa previsão. Então, ao trabalhador que foi demitido logo após cessar um auxílio-doença, ou então logo após as férias, é interessante ele consultar um advogado para verificar se de fato essa estabilidade pelo sindicato existe ou não. Agora vamos para colocar um outro cenário. Esse cenário é desfavorável ao trabalhador. Mas suponhamos que seja um B91, auxílio doença acidentário, né? A terminologia previdenciária alterou, mas é o mais comum agora, né? Neste caso, o trabalhador ele não pode ser demitido após a alta. Ele tende a uma estabilidade de, no mínimo, 12 meses. Novamente, o sindicato às vezes pode negociar e aumentar esse prazo, mas nunca reduzir, né? Outra situação, às vezes o trabalhador, trabalho repetitivo, desenvolveu a doença, ele tem mais ou menos uma noção de que pode ser com trabalho, foi demitido. Novamente, por meio de ação judicial, é possível reconhecer que a doença é do trabalho e existir essa estabilidade, além de outros pedidos que a gente normalmente sempre menciona aqui no podcast, né? Que é uma pensão mensal vitalício, plano de convênio médico vitalício. Então, são elementos que o trabalhador precisa trazer para o advogado. A dica foi demitido? Procura auxílio. Ah, ok. O objetivo não é polemizar, viu, doutor Renato? Mas aí, trazendo mais uma polêmica o doutor aqui. Renato está muito polêmico hoje, hein? Não, eu que estou puxando aqui, viu? Eu que estou incitando aqui a polêmica hoje. Eu que sou o polemizador aqui. Doutor Renato, polêmica porque sempre que envolve salário, né? Então, causa aí um frenesi, vamos assim dizer. Pode a empresa, pode o empregador fazer descontos na folha salarial do empregado? Poxa, mas de novo, né? Botar a mão no bolso, tirar meu dinheiro, né? Reduzir. Então, infelizmente, eu gostaria de dizer que não, né? Porque, de novo, né? O salário é sagrado, aquela coisa, né? Seria esperado que não pudesse, né? Mas, infelizmente, pode, né?
Inclusive, o que acontece? A própria lei, né? Eu não digo nem que é o infelizmente, né? O que é certo, o que é legal, né? O que é justo, né? Não, O que está na lei, de fato, né? Não, exatamente. Então vamos, né, vamos colocar esses aspectos. Mas olha só que a CLT, no seu artigo 462, ela veda. O artigo começa falando que é vedado, né, fazer os descontos, exceto algumas situações específicas. Por exemplo, o que é previsto em lei, né, adiantamentos, né, por óbvio, tá? E o que tiver também a questão dos acordos coletivos, convenção coletiva, né? Mas vamos começar então, o que por adiantamento? Que adiantamento, então vamos lá, não seria uma redução, um desconto propriamente dito, na verdade é só parte do salário, né? O salário é fracionado, então uma parte, o tal vale, né? Então parte do salário no começo do mês, uma parte no meio do mês, né? Então, e às vezes depois vem o olerite lá com desconto, às vezes a pessoa até não lembra, né, do desconto, mas o desconto, do adiantamento, o adiantamento ocorreu, então esse seria uma previsão, por exemplo, né. Temos os outros, os obrigatórios, então, por exemplo, é imposto de renda, né, então ninguém pode fugir do leão, então imposto de renda é descontado em folha de pagamento, e temos também o desconto do INSS, né, das contribuições previdenciárias, que também é obrigatório, né. Temos, por exemplo, a situação onde o empregado eventualmente fez algum empréstimo na empresa, isso pode ser descontado também, né. Nós temos vale transporte, vale refeição, são opcionais, em alguns casos não são obrigatórios, mas também, por exemplo, a questão do vale refeição, então a empresa pode descontar um percentual também do empregado, né. Temos aquelas situações onde o empregado, eventualmente, em algum caso, causou algum prejuízo para a empresa, né? Mas aí, nesse caso, tem que ser comprovada aí a culpa ou o dolo do funcionário, mas aí também pode ser feito o tal desconto, né? Temos também aquela situação onde a pessoa fez despesas, né? Ou pegou em mercadoria, por exemplo, fez alguma despesa na loja da empresa, na fábrica, levou alguma mercadoria. Isso, obviamente, né, descontado em folha de pagamento, com a concordância do trabalhador. Cumpre também a gente levantar, ressaltar, lembrar a questão da contribuição sindical, que era obrigatória até aí a reforma trabalhista, até 2017, e que depois ficou opcional, né? E mesmo assim o empregado tem que concordar, tem que aderir, né, ao sindicato e fazer esses descontos, que não é mais obrigatório. Perfeito. E se tiver, bom, aí Ok. também. Trazendo algumas situações, claro, doutor Tony. E aí eu vou colocar essa situação porque é muito comum, toda semana ligam aqui no escritório perguntando isso. Doutor, bati o carro da empresa, a empresa descontou, tá certo? E aí a resposta depende. Se não existe previsão e não foi culpa do empregador, do empregado, a empresa não pode descontar. Se o jurídico da empresa for bom e colocou no contrato que batida eventualmente causada pelo empregador é arcada por ele, nesse caso é possível. Então, eu só queria colocar essa situação, doutor, porque é muito rotineiro, toda semana vem alguém perguntando essa situação. Perfeito. Ok, doutor Tony. Doutor Tony, uma situação que acaba acontecendo muito, né, bem corriqueiro, a empresa, o empregador, exigir, né, que o empregado utilize seu carro pessoal, né? O carro pessoal acaba sendo utilizado como ferramenta de trabalho por exigência aí da empresa, do empregador. Pode isso? Doutor, eu vou além. Suponhamos que a empresa deixe de pagar o Vale Transporte justamente para ele vir trabalhar com o carro. Só vir, não utilizar ao longo da jornada em si. Nesse caso, é importante o trabalhador tomar ciência de que Vale Transporte talvez não seja devido, mas a própria lei estabelece a possibilidade de trocar o Vale Transporte por um eventual Vale Combustível. Tá? Então, tem esse aspecto. Na situação colocada pelo doutor, que de fato é uma ferramenta de trabalho, né? Exemplo, normalmente é muito comum para quem é vendedor, né? A parte de quem faz representante comercial, utilizar o veículo. A empresa pode exigir? Pode. Novamente,
o trabalhador tem que olhar o contrato. Se a empresa se amarra nesse contrato e prevê, é possível e é devido. É óbvio que o trabalhador também tem que ter esse aceite. E outro ponto, que é o quê? Não basta a empresa pagar a despesa pela quilometragem. Existe uma depreciação do veículo, né? Então, tem que se analisar a depreciação do veículo, o desgaste, tudo certinho, para ser indenizado. Isso aí, lembrando novamente, é uma indenização pelo uso do veículo, né? Então, é devido, e normalmente esses valores estão previstos tudo em norma do sindicato, então o trabalhador tem que ter essa situação em mente. Ah, perfeito, perfeito. Doutor Renato, vou dar um exemplo aqui, de forma que a gente possa refletir sobre ele e externar, né, a opinião jurídica, né? Nos casos que o empregado ele vai acompanhar a esposa, um exemplo, né? A esposa ou outro acompanhante, outro familiar, né? Um filho, né? Numa emergência médica, né? Tá? E aí ele pega lá o atestado e apresenta na empresa, né? Nessa situação, a empresa é obrigada ou não a abonar a falta? Doutor, é uma boa pergunta, porque nesse exemplo que o senhor deu aqui, né, da esposa ou companheira, o que a lei fala? A CLT ela é taxativa no sentido de que é possível, quer dizer, a empresa é obrigada a abonar não descontar esse acompanhamento, contanto que seja no período de gravidez. Então, naquele período ali de gestação, né, de gravidez, o funcionário pode fazer esse acompanhamento, né, por até 6 consultas ou exames, mas durante esse período. Em demais situações, a lei não prevê, a lei é omissa, né? Aí também cabe ao empregador também fazer esse desconto, não. Mas o que a lei prevê, o que a lei fala que é obrigatório, digamos, a empresa não poderia descontar esses 6 acompanhamentos, aí, seja para exame ou para consulta, durante o período de gravidez. Já com relação ao filho, à filha, até os 6 anos de idade, é possível se ausentar sem o desconto do salário por uma vez por ano, até que complete 6 anos de idade. Então, também isso que a lei prevê também, né? O que a CLT traz no seu texto. Novamente, no restante, né, de todas as situações, como a lei é omissa, aí cabe ao empregador também fazer esse desconto, não, de acordo com caso a caso, né? Mas o que a lei prevê são só essas 2 situações. Perfeito, perfeito. Doutor Tony, é uma matéria, né, um tema, aliás, né, bastante vasto, né? Poderíamos ficar aqui, né, o dia todo falando sobre essa questão. Inúmeras são as situações que ocorrem, né, e as dúvidas, né, cotidianas no ambiente de trabalho, que pode, que não pode, a empresa, o empregador fazer, né, se o empregado deve cumprir, não deve cumprir, né, tá? E a legislação, claramente, na maioria dos casos, acaba respondendo, dirimindo essas dúvidas, né? Quando não, a justiça, né, a jurisprudência, né, acaba enfrentando e pacificando socialmente essa questão. Mas acho que conseguimos aqui pontuar bastantes pontos, né? Acho que foi bastante positivo o podcast nesse sentido. Acho que cumprimos o nosso papel aí constitucional de levar a informação, né, a quem está nos assistindo. E agradecer o doutor por mais uma participação aqui no podcast Direito e Diálogo. Agradecê-lo e passar a palavra para as palavras finais, né? A gente viu, né, ao longo do podcast que, infelizmente, nem tudo é um mar de rosas para o trabalhador, né? Existem espinhos, às vezes ele acha que vai ter direito a algo e não tem, às vezes ele acha que não tem direito e tem. O principal aqui é ele ter noção do que pode e o que não pode. Por quê? A partir do momento que ele tem essa noção, ele sabe o que pode ser exigido e o que não pode, e, eventualmente, não dar murro em ponta de faca, que é o que a gente vê muito, né, doutor Edmar? Às vezes tentar exigir algo que
por engano ou por uma crença popular que se criou ao redor, né? Isso muito comum com a demissão após as férias, após o auxílio-doença, né? Existiu. E agradecer, né? Agradecer a oportunidade, agradecer o doutor Renato, sempre muito preciso, né? E aguardo aparecer novamente, doutor. Gosto muito de participar. Eu que agradeço, eu que agradeço. O podcast Direito e Diálogo ganha muito com a sua presença, certamente, Tony. Obrigado. Doutor Tony. O Tony que é no dia a dia, né? A gente tem essa liberdade, o Tony. Doutor Renato, muito obrigado pela participação, muito, como o doutor Tony adiantou, né? Muito claro, muito objetivo, né? Muito feliz nas colocações, e a gente já tem feito aqui há bastante tempo, né? Troca as peças aqui, né? Hora tá um, hora tá outro, mas esse time aqui tem se repetido, né? Sim. E tem dado certo, né? Como que é? Time que está ganhando não se mexe, né? E agradecê-lo pelo brilhante, né? Pelo brilhantismo aí das colocações, dos esclarecimentos, né? De levar essa informação de qualidade para o público que está nos assistindo. O podcast Direito e Diálogo agradece mais uma vez. Obrigado, doutor Edmar, obrigado, doutor Tony. É sempre um prazer estar aqui debatendo com os doutores, e foi muito produtivo, trouxemos vários exemplos, né? Muitas a gente acaba assim adquirindo no dia a dia, nas situações, nos casos concretos, no contato com o trabalhador, de fato, as dúvidas que vêm, né? E nas situações que nós enfrentamos. Então, eu espero que essas informações tenham ajudado, mas sempre deixando claro que são apenas algumas situações. Então, obviamente, outras situações no dia a dia vão acontecer, e aí, nesse momento que é interessante, é necessário consultar sempre um advogado de sua confiança, né? Perfeito. Bom, muito obrigado a todos, né? Obrigado aí pela audiência. Até o próximo podcast Direito e Diálogo.